No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos internautas, amigos da Grande FM, estamos começando mais uma vez aqui este encontro marcado que temos em nossas plataformas digitais, o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Toda sexta-feira nós estamos sempre aqui juntos para falar dos diversos assuntos relacionados à área da saúde e com certeza hoje teremos mais um programa muito importante para quem sabe possa trazer muitas dicas para você que nos acompanha. Você que está com a gente pelo nosso canal no Facebook, curta, compartilhe, marque seus amigos. Está conosco pelo nosso canal no YouTube, deixe o seu like. Ativa aí o sininho de notificações, assim você recebe uma notificação toda vez que a gente começar aqui o programa, você acompanha o programa ao vivo com a gente. E claro, te convido a se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal, você tem acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar. Assim você terá a oportunidade de rever esses programas, compartilhar esses programas com quem você quiser. Então está à sua disposição. Se inscreva aí, Rádio Grande FM à sua disposição em nossas plataformas digitais. Hoje, o nosso Saúde e Bem-Estar vai falar um pouco de nutrição. Nutrição saudável, o que significa ter uma boa nutrição, ter uma alimentação saudável, entender um pouquinho mais a respeito desta área, nós vamos abordar ao longo do programa desta sexta-feira. E quem vai nos ajudar e vai colaborar com o programa de hoje é o nutricionista Antônio Nery Júnior. Ele é professor, mestrado em alimentos de nutrição e saúde, pós-graduado em nutrição esportiva, nutrição clínica e prescrição de fitoterápicos. Ele que estará com a gente no nosso programa, que aliás já há bastante tempo a gente tinha o interesse de tê-lo aqui com a gente. Antônio Nery Júnior, eu vou chamá-lo de Neres, do meu amigo Antônio Neres, que é o nosso companheiro da equipe de esportes aqui da Grande FM por muito tempo e que está aqui conosco para nos ajudar no programa. Seja bem-vindo, Neres. Obrigado pelo convite, Paulinho. A gente tem essa relação já de anos de trabalho aí do senhor Antônio Neres, né? Então a gente já tem uma relação de carinho e afeto e a gente tem esse convívio. Obrigado pelo convite, obrigado ao pessoal da rádio, ao Mauro, a você, agora nessas novas plataformas, então a gente tá aqui para somar em conjunto com vocês. Então desde já, meu muito obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui com vocês. Com toda certeza, vamos aproveitar bastante aqui a sua presença para tentar entender um pouquinho mais. Aliás, até começo falando contigo, Nery, sobre a seguinte situação. Quando a gente fala do nutricionista e quando se fala de nutrição, se associa muito com a questão da perda de peso, para uso para emagrecimento e tudo mais. Mas a gente sabe que é um pouco mais amplo esse trabalho do nutricionista como um todo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da tua área de atuação. O que o nutricionista trata, de que forma ele pode agir em benefício da saúde das pessoas? Então, hoje, especificamente na minha área de atuação, eu estou trabalhando com 3 áreas. Então, eu estou das 5 áreas que a nutrição abrange, eu trabalho em 3. Sim. Então, eu trabalho tanto com a docência, então trabalho como professor, trabalho com produção, então sou gestor de uma unidade de alimentação e nutrição, que é a cozinha. Então, sim, a gente tem essa atribuição de cuidar, de fazer controles, né, de ordenar funcionários para uma produção de alimentos. Sim. E também tem a parte clínica, que é a que a maioria das pessoas associam nutricionista, com os atendimentos. Então, essa parte clínica ela pode abranger diversas áreas. Então, pode trabalhar tanto no emagrecimento, quanto na área esportiva, quanto nas patologias específicas. Então, hoje eu trabalho muito mais com patologia. Eu trabalho em ambiente hospitalar, onde a responsabilidade é tratar e cuidar o paciente crítico ou um paciente acometido de alguma patologia que levou à internação. Então a gente trabalha nessa área, mas a nutrição também tem outras áreas. Então a gente tem a área de produção, a área industrial, marketing, tem a área de alimentação escolar. Então a nutrição muito ampla, né? É muito ampla. Então um profissional nutricionista, ele está em diversos setores da sociedade. Aí me chamou a atenção aí você falando, dando essas especificações, e até quando eu abri falei da questão do emagrecimento. Quando se fala de emagrecimento, a gente vai até abordar um pouco mais ao longo do programa, mas quando fala assim a palavra dieta, a pessoa associa a dieta àquela questão da dieta que se faz para se emagrecer. Na verdade, a dieta para nutrição é vista de uma outra forma. Sim. É a composição daquilo que você vai se alimentar, na verdade, né? Isso. Então, assim, é uma relação, o ser humano é inerente à alimentação. Você está feliz, você vai fazer o quê? Você vai comemorar alguma coisa?
Você foi promovido no seu emprego, você vai fazer o quê? Exatamente. Você passou no vestibular, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma reunião, uma confraternização. Então não é só se nutrir, né? Não é só dar o nutriente. É uma relação entre as pessoas mesmo, a alimentação. E a nutrição ela aborda justamente essa relação, esse ato de convivência. A pessoa está bem também psicologicamente. Então não é só a questão de nutrir, não é só nutrientes, não é só emagrecer, não é só engordar. A gente aborda uma complexidade em diversas áreas que é inerente ao ser humano. A gente está feliz, come, a gente está triste, come. O nosso lado afetivo, o nosso lado emocional afeta muito nessa questão da nossa alimentação. Mas aí até me chama a atenção, você falando agora, e aí fica essa preocupação, quando a gente fala de nutrição, a gente está falando obviamente de uma nutrição, de uma alimentação saudável. Isso. Mas como saber, ou como preparar uma alimentação saudável diante de gostos tão diferentes de uma pessoa, de um indivíduo para o outro? Tem gente que gosta de jiló, tem gente que odeia jiló, né? Ou seja, de repente você sabe que o nutriente daquela alimentação ela é essencial para aquela pessoa, para aquele indivíduo, mas ela tem aptidão diferente por outros. Como é que é ter uma alimentação saudável com gostos tão diferentes entre os indivíduos? Isso a gente pode abordar nas culturas. Então, por exemplo, a gente estava em discussão essa semana um assunto assim relativo às culturas entre uma colega mesmo de profissão. Então a menina é do Amazonas. Lá a cultura deles é totalmente diferente daqui. Então lá eles não comem mandioca, lá é mais peixe. Então assim a alimentação é muito variada e cada indivíduo tem sua preferência. Só que nenhum alimento é absoluto assim. Eu preciso comer realmente esse alimento, senão eu não sou saudável, não sou caracterizado como saudável. Sim, a complexidade dos nutrientes, ela se mistura com a individualidade do lugar onde está plantado. Então, às vezes, um nutriente que tem uma característica de uma vitamina específica naquele solo aqui no Mato Grosso do Sul é diferente da mesma banana, por exemplo, que é produzida em São Paulo. A terra que dá o nutriente. Então a variedade e as preferências que vai fazer que a gente escolha os alimentos também que a gente gosta, que vai te dar nutrição, que vai te nutrir, vai te alimentar a alma, de uma forma geral. Então se você gosta de algum alimento que você tem uma preferência, você não tem por que excluir esse alimento. E você está falando dos nutrientes aí, para essas regionalizações, e tem também aquela questão de substituição, por exemplo, existem alguns nutrientes que são mais específicos de determinado alimento, mas eles também podem ser encontrados em outros, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, não tem nenhum alimento substituível. Isso, travou a língua aqui, desculpa. Então, assim, você está aqui, eu odeio jiló. Então, você tem outros nutrientes, outros alimentos que você pode substituir, sem nenhum problema, sem nenhum comprometimento à saúde. Eu odeio batata doce. Eu vou te enfiar de batata doce, você não come, você não gosta. Vai buscar o carboidrato em outras você vai buscar o carboidrato em outra fonte. Então tem diversas fontes ali. Eu odeio alface. Então não tem por que você trazer um problema para a vida da pessoa. Encontrar soluções, você tem que encontrar a solução. Então, de acordo com as preferências, de acordo com os gostos de cada um individual. Tem pessoas que são intolerantes a alguns alimentos. Então, se você é intolerante a um alimento, também não tem sentido de você comer esse alimento, mesmo se ele é rotulado como saudável. E mesmo que aqueles que não são rotulados como saudável, eles também podem participar da nossa rotina. De uma forma moderada, um equilíbrio, né? Mas também... tudo com parcimônia funciona, perfeito. A gente está vivendo um momento muito complicado, né? Já há 2 anos nesse período de pandemia e tudo mais, e algo que foi muito afetado por essa doença passa pela nossa imunidade. A gente pode destacar aí que o aumento da imunidade também passa por uma boa nutrição, por uma boa alimentação? Perfeito, sim. A alimentação, ela reflete muito. Então, se você está bem nutrido, pessoas que estavam bem nutridas, saíram às vezes um pouco melhor da Covid pelas complicações em si, né? É uma doença muito nova, a gente não tem uma orientação específica que protegeu a mais ou a menos. Não tem um nutriente específico que aumenta a imunidade. O que aumenta a imunidade? É um complexo de fatores. Então aborda desde a hidratação, aborda da sua atividade física, dos nutrientes que você come, se você tem uma alimentação variada, se tem uma alimentação colorida. A boa digestão desses alimentos. A boa digestão, a boa absorção.
Então não é porque você está tomando um shot lá de imunidade que vai te trazer imunidade. Sim. Como que está a sua saúde? Como que está seu sono? Sim. Você está dormindo bem? Então, Mudança assim, de hábito de vida, né? é o hábito, é o contexto geral. Então não vou falar para você, gengibre é bom para a imunidade. Então não adianta o cara comer 1 quilo de gengibre por dia e não dormir da forma adequada, não cuidar da saúde mental, porque também reflete. Isso é muito interessante o que você está falando, porque as pessoas às vezes são muito radicais em algumas situações e acabam não tendo o efeito necessário. E a gente está falando aqui de organização e de tudo mais. Isso, a gente falou até um pouquinho dessa mudança dos hábitos de vida que a gente tem que ter para ter para que os nossos alimentos possam efetivamente nos repassar os nutrientes necessários. Falando da reeducação alimentar, isso acho que é unânime quando a gente conversa com o nutricionista, que fala que o segredo para que a gente possa ter uma alimentação saudável, uma vida saudável, é nos reeducar. Nós comemos mal, aprendemos pela nossa pressa, pela nossa correria, a não nos alimentar, não ter uma rotina. Quais são os primeiros passos para a gente se reeducar dentro da nossa alimentação? Então, assim, uma coisa que a gente tem que deixar claro também para as pessoas, você que está em casa, né, está no trânsito, está escutando a gente aqui, está nos vendo, porque as pessoas acham muitas vezes que aquele esforço que ela faz, aquele esforço gigantesco, é algo que vai trazer um sofrimento. Fazer uma dieta é algo que é sofrido, que é forçado, que é punitivo, e não é assim que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar justamente com isso, com reeducação. Sim. Você saber dosar. Você gosta de tomar uma cervejinha no final de semana? Só que se você tomar todos os dias de uma forma exagerada, vai ser bom para a sua saúde? Sim. Então, assim, a gente tem que saber os momentos de aproveitar a nossa vida, de aproveitar a nossa família, aproveitar os momentos, mas com moderação. Sim. Pensando que amanhã tem outro dia, e ter esse equilíbrio. Nossa alimentação tem que ser rica, variada, colorida, para nutrir nossa pele, nosso cabelo, nosso intestino, então nosso tecido nervoso. Sim. Então a alimentação ela tem que abordar todo um contexto, abordar tanto a questão psicológica. Tem um alimento que te remete à lembrança de sua avó. Sim. Vamos dizer assim, que você vai falar, esse alimento me traz um sentimento. Sim. Certo? Você vai excluir ele porque você está de dieta? Não. Só que você tem que saber maneirar. E aí, você falando... tem gente que faz a chamada lei da compensação. Isso. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por exemplo, se ele sabe que vai ter um evento no final de semana, um churrasquinho e tal. Durante a semana ele se esforça lá nas atividades para perder peso, porque ele sabe que ele vai ganhar no final de semana. Ou faz posterior. Fui num churrasquinho no final de semana, na semana seguinte eu vou me esforçar para poder perder as calorias ganhas naquele final de semana. Isso funciona? É adequado esse tipo de comportamento? Na verdade, assim, as pessoas hoje elas estão um pouco malucas em alguns sentidos, né? Então, assim, nada que for compulsivo, algo que te faz mal é saudável, antes de tudo. Tá? Então a gente não pode trabalhar com essa parte de compensar uma coisa pela outra. Você tem que viver seu momento, sua vida, e depois você volta na sua rotina normal. Sim. Não precisa compensar, eu vou fazer exercício a mais porque eu exagerei no final de semana. Isso pode se desencadear o quê? Uma lesão no exercício. Você pode trazer uns problemas que não são legais para a sua saúde. Sim. Então essa parte de compensar não é legal. Então assim, você exagerou, fui num casamento, acabei comendo um pouquinho a mais, o que eu faço? Muitos pacientes perguntavam isso pra mim. Eu exagerei, o que eu faço? Comi muito doce no final de semana, o que eu faço? Volta a sua rotina. Então você aprendeu a se alimentar, você vai saber que um dia você vai exagerar mesmo, é normal. É o dia do pé na jaca, né? Um dia você vai, né? E é bom para nossa saúde mental também. Eu ia falar exatamente sobre isso. Senão você fica com aquilo na cabeça, você vai trazendo sofrimentos que não vai te resolver em absolutamente nada. Agora, alguns cuidados precisam ser tomados. Sim. Eu vejo muita gente que muda dentro dessa reeducação alimentar, optam por não ter um jantar propriamente dito, come um lanche mais leve à noite e tudo mais. Isso é até interessante, né? Porque normalmente a digestão à noite ela é um pouco mais lenta, né? Então, hoje tem uma teoria na nutrição que ela aborda a cronobiologia. Então ela fala exatamente o que nossa avó falava antigamente para nós. Você tem que tomar um café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um plebeu. Então quem nunca ouviu isso da avó? Então hoje tem uma teoria nova da nutrição que aborda justamente isso. Sim. Só que eu particularmente sou crítico em algumas questões. Por quê? A gente tem que analisar a individualidade de cada um.
Então, se um trabalhador noturno, vamos falar da área hospitalar que eu trabalho, um trabalhador que trabalha no período noturno, a maior atividade dele é no período noturno, ele vai deixar de se alimentar porque a teoria da nutrição fala que ele vai engordar nesse momento, que é uma hora que ele precisa de nutrientes. Sim. Então, eu prefiro ir pela linha do quê? Analisar a individualidade de cada um. Não sobrecarregar também esse organismo. Que lá naquele horário ele vai precisar de mais energia. Ele vai precisar de mais energia. Então, às vezes, um cara que descarrega caminhão aí numa indústria de madrugada, né, trabalha pesado, será que ele realmente vai dar conta de trabalhar, não se alimentando da forma correta? Ele acorda mais tarde, porque ele trabalha no período de madrugada. Então ele vai conseguir comer esse alimento como um rei, como a sua avó diz no café da manhã? Tem tudo isso, eu concordo contigo, acho que tem que ser analisado, e por isso que quando a gente sempre fala, antes de iniciar qualquer tipo, ou de mudar o seu hábito alimentar, procurar o especialista, que ele vai escolher o que é melhor para você, e passa também por aquilo que muita gente também diz, eu não sei o que você pensa sobre isso, daquela opção de se, ao invés de repente concentrar as suas alimentações, você distribuir essa alimentação ao longo do dia, fazer várias alimentações durante o dia, também pode ser uma sugestão. Sim, né? Tudo que é demais, tudo que sobrecarrega seu organismo, né, vai trazer alguma consequência. Então, se você, em vez de fazer 3 refeições, você faz uma no dia, você pode ter certeza que seu sistema nervoso, seu hipotálamo, vai jogar mais substâncias, mais hormônios, você vai sofrer mais, seu organismo vai ser mais prejudicado. Seu intestino não vai receber o nutriente da forma correta. Então, ele vai sobrecarregar, ele vai ter que trabalhar mais. Então, essa sobrecarga pode desencadear até algumas patologias. Sim. Então, uma descompensação hormonal, né, uns problemas metabólicos mesmo. Então, o ideal que a gente tem hoje para a saúde muscular, para a saúde metabólica, para a nossa saúde endócrina, é que a gente divida. Sim. Então, assim, divida pelo menos umas 4 refeições ao dia. Isso faz também com quê? Que a pessoa não tenha uma compulsão. Então, às vezes a pessoa fica a manhã toda sem se alimentar. Na hora que ela vai comer o almoço, ela vai comer mais muito. Porque ela está com uma perda já Isso, grande. porque a fome dela vai ser maior. Então o organismo dela vai ter que liberar muita insulina para conseguir absorver aquele nutriente. Sim. Então precisa ter realmente muitas enzimas. Então, assim, ao meu ver, né, a teoria que eu sigo da nutrição, que realmente é preciso. Não precisa ser aquela teoria que você tem que comer de 3 em 3 horas. Dentro da individualidade de cada um, mas fracionar essas refeições, talvez o ideal seria de 4 vezes a mais. Talvez não é a questão do tempo, mas é a questão da quantidade que você come por cada vez, que é o mais interessante de ser observado. E aí, quem não tem esse regramento, quem não segue nenhum regramento e às vezes exageram constantemente, vem o sobrepeso, vem a obesidade. E a gente sabe que a obesidade ela é fator de risco para muitas doenças, né, Antônio? E a gente pode falar um pouco sobre isso. Hoje, se nós pegarmos a nossa população brasileira, a população mundial, a grande maioria das pessoas estão com sobrepeso. Sim, né? Tem uns estudos populacionais que tratam das capitais. Campo Grande é uma das que mais é caracterizado o paciente obeso e sobrepeso. Sim. Então está entre as primeiras ali. Então reflete o nosso estado como padrão, né? Isso na tua visão, como profissional, como professor e como também clínico, se dá pelo nosso modo de vida, propriamente dito, hoje muito industrializado, a correria do tempo, cada vez mais as pessoas querem suprimir esse tempo e querem otimizar esse tempo e acabam não mais produzindo seus alimentos e adquirindo alimentos industrializados. Isso pode ser um dos principais fatores para essa obesidade? Perfeito, né? Antigamente a gente pega assim, é só para a gente parar para pensar na nossa juventude. O pessoal fala, eu vou ficando mais velho, eu vou engordando. Mas se você parar para pensar, você quando é moleque ali, adolescente, você vai jogar bola, você come muito, você come às vezes até mais do que você está comendo na vida adulta. Você comia mais, né? Você alimentava de uma maior quantidade, mas você gastava aquele alimento. Né? Você andava de bicicleta, você ia para a escola a pé. Hoje a gente está aqui no automático, a gente está no celular, a gente está a criança não brinca mais, ela fica ali no tablet, no computador. O adulto, ele é totalmente inativo, então para você mudar o canal, você tinha que levantar lá e mudar. Então tudo isso é um gasto. Além da falta de atividade física que vem culminando a esses aumentos da obesidade, que desencadeia diversas doenças cardiovasculares, hipertensão, doença de base para doença renal. Então tem diversas doenças que hoje é associado como etiologia à obesidade, certo? As pessoas estão menos ativas,
Sim. Isso é totalmente constatado. Essa questão que você já abordou dos alimentos ultraprocessados, hoje é muito mais fácil. Você vai lá, compra um negócio que vem numa lata, você não precisa fazer nada, né? Além de gastar menos energia, é mais calórico, é mais gostoso, é mais palatável, então você acaba comendo uma porção. Você vai numa loja de fast food, a Coca-Cola não é um copinho, é um litro. Sem dúvida. E aí você acaba passando a mão e, consequentemente, o resultado vem logo na sequência, que é o desenvolvimento da obesidade, que a gente vai falar um pouquinho na sequência, como tratar um pouquinho, ou como não tratar sobre isso, que a gente vai abordar daqui a pouco. Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. Você está com a gente pelo Facebook, não esqueça, curta, marque seus amigos, compartilhe o nosso programa. Está com a gente em nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal. O Saúde e Bem-Estar é um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador, a Unimed Dourados. Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados. A Unimed Dourados possui centro de diagnóstico equipado com equipamentos de imagem de última geração, garantindo muito mais segurança, conforto, eficiência na realização de todos os exames. A Unimed dispõe ainda de centro de oncologia e infusões com todos os serviços a seus usuários. Esse é o jeito de cuidar da Unimed Dourados, porque cuidar de você, este é o plano. Estamos falando de nutrição com o Antônio Neres Júnior, que está aqui com a gente, nos ajudando, contribuindo com o nosso programa, para a gente entender um pouquinho mais de como ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável e algo que possa ser prazeroso para a nossa vida. A gente falava na pergunta anterior sobre a obesidade. E aí, quando a pessoa está com sobrepeso ou não está com o corpo dentro daquilo que ela considera o ideal para si, ela recorre a algumas dietas. Isso. E o que mais a gente vê por aí são pessoas com dietas malucas, dietas que buscam na internet, a dieta que o amigo ou a amiga fez que eu vou fazer também. Quais são os perigos dessas dietas feitas de qualquer forma, sem o acompanhamento do profissional? É muito perigoso, né? Então a dieta da Mariazinha é diferente da dieta do João. Então é totalmente diferente, né? Cada um tem sua preferência, cada um tem seus horários, cada um tem sua rotina. Então se o indivíduo é um trabalhador noturno, a alimentação dele não vai ser a mesma que um indivíduo que trabalha de forma diurna, trabalha 8 horas por dia normal. Essas dietas que a gente vê hoje, que estão na moda, então a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta sem carboidrato, são dietas que pode trazer um prejuízo nutricional. Você pode, em vez de você emagrecer, você pode desnutrir, você pode apodrecer. Olha só. A gente tem que trazer essa diferença. Então, emagrecer é diferente de apodrecer. Aquela pessoa que ela apodrece, cai cabelo, cai unha, a pele fica feia. Aquela imunidade que a imunidade vai baixar. Então, essas dietas restritivas, ela leva o quê? A um quadro realmente de supressão. Sim. De você definha, você não emagrece. E pode ser ilusório, né, Antônio? Porque assim, você faz a dieta que outra pessoa fez, você vê o resultado, você perdeu aquele pessoal, olha, funcionou pra mim. Quando na verdade, às vezes, se você vai fazer exames clínicos depois, você vai ver o prejuízo, né? Peso na balança é diferente de perder gordura. Muitas vezes as pessoas fazem essas dietas malucas, muitas vezes não, 99% das vezes. Fazem essas dietas malucas e o que ela vai perder? Músculo, água, e a gordura que ela queria perder... Vai ser mínimo a perca. Porque essas restrições malucas, ela realmente faz o quê? Ela te desidrata. Sim. Ela te definha músculo. Então, essa perca de peso rápida que a gente tanto procura, que a gente tanto quer, é ilusória. Tem que ter orientação. E aí, aquela pessoa que faz o correto, que busca o profissional, e o profissional dá lá para aquela pessoa a dieta que ela tem que seguir e que ela vai poder fazer. Mas a gente sabe, até por conta daquilo que a gente falou da reeducação alimentar, às vezes tem pessoa que tem dificuldade de seguir. Não precisa ser radical no começo, né? Você pode ir fazendo paliativamente aquilo que o profissional passou, né? Eu sempre falei para os meus pacientes, não existe essa ideia, fazer dieta. É algo que pode te desmotivar. Então, volta lá no começo que a gente começou a conversar, sobre a reeducação. Sim. Então, você pegar os seus hábitos, tentar achar o que for melhor, o que você consegue seguir, se motivar para melhorar, não querer mudar porque você se odeia. Sim. Isso aí vai ser batata que você vai se frustrar. Você tem que querer mudar, querer melhorar porque você realmente se ama. Certo? Então a ideia de fazer dieta pode levar a algumas
frustrações. Sim, e é interessante quando a gente fala sobre essa questão da forma como as pessoas se alimentam, e a gente pode observar, às vezes, na família da gente, tem aquela pessoa que tem o hábito de comer mais, e outras come bem menos, e às vezes aquele que come menos tá pleno, ou seja, porque nós individualmente, às vezes, nós precisamos de menos nutrientes para nos manter, né? A nossa individualidade, né? Cada ser, sua digital mostra isso, cada ser é único. Então, às vezes a gente pode pegar a mesma pessoa, com o mesmo biotipo, com o mesmo peso, com a mesma característica de idade, com as mesmas condições clínicas, só que um gasta 1.500 calorias, outro gasta 2.500. E o que explica isso? Tanto a questão de forma ativa, então às vezes a pessoa é mais ativa que a outra, ou questões inerentes à fisiologia individual. O próprio metabolismo, né? Metabolismo. Justo, é isso mesmo. E aí cada um vai funcionar diferente. É por isso que a importância que a gente está falando lá de quando se vai procurar, de repente, perder peso, alguma situação, precisa do profissional, porque ele vai fazer essas avaliações e se faz isso com exames clínicos, né, Antônio? Isso, então a gente tem avaliação antropométrica, a gente tem investigação através da anamnese para conhecer o paciente, conhecer o histórico dele, se ele toma alguma medicação, se ele tem alguma outra patologia. Muitas vezes a pessoa chega assim com um problema e na verdade a gente tem que tratar outro primeiro, tratar um mais simples. Então deixar claro para a pessoa que às vezes a pessoa acha que também a felicidade se encontra se ela tiver aquele corpo perfeito do Instagram, só que ela não analisa a vida daquela outra pessoa. Sim. Então hoje a gente também tem que saber separar essa vida da rede social. Sim. Então você não pode se comparar com um cara no Instagram lá que o cara tem um acompanhamento profissional em volta dele, o cara não tem uma atividade de trabalho, uma rotina, às vezes, como a gente. O cara tem uma equipe para isso, o cara está 10, 15 anos treinando forte para isso. E se você se comparar, realmente é frustrante, você não vai chegar a lugar nenhum. E até porque, no meu pensamento, até já vi alguns outros profissionais falando que na questão da nutrição não é por questões estéticas, ela tem que ser por questão de saúde, né? Isso, perfeito, é o ponto fundamental. O papo está muito bom, um papo gostoso e o tempo passou rápido demais, né? Estamos chegando ao final do nosso Saúde e Bem-Estar. Teríamos até aqui outras perguntas para falar com o Antônio Neres, mas vamos fazer isso em outra oportunidade. Nós vamos convidá-lo a estar aqui novamente com a gente em outra oportunidade do nosso programa. Já queremos agradecer a ele pela ótima papo que nós tivemos aqui, entendendo um pouquinho mais a respeito de nutrição. Neres, obrigado por estar aqui conosco. Seja sempre bem-vindo ao nosso Saúde e Bem-Estar. Sucesso nessa sua caminhada, que a gente sabe que está trabalhando bastante e com certeza é fruto do trabalho também, por aquilo que você conquistou. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado pelo convite. Me coloco à disposição quando vocês precisarem, né, para estar aqui batendo um papo. Então, o caminho realmente é esse. A gente, além da nossa profissão, a satisfação é você passar uma mensagem que pode muitas vezes acalmar a pessoa, orientar para seguir um caminho mais, vamos dizer assim, para a saúde mental também. Não é só qualidade de vida, qualidade de vida em geral. Então, o caminho, parabéns pela iniciativa do programa de vocês. É um prazer realmente estar aqui. Vai ser chamado outras vezes, viu? Estará conosco. A gente está à disposição aí. Muito bem, vamos chegando ao final. Quero agradecer também a você que esteve com a gente pelo nosso canal no Facebook. Curta, marque seus amigos, compartilhe aqui esses assuntos que nós conversamos hoje. Certamente pode servir para as pessoas que você conhece. Você que esteve com a gente pelo nosso canal no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal e com certeza você pode rever esse programa quantas vezes quiser e também compartilhar. Queremos agradecer o Éder Joffre nos trabalhos técnicos, Mauro Alcântara no comando geral. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Saúde e Bem-Estar. Um abraço, até lá.